Mesmo antes da chegada do inverno, as temperaturas já despencaram no sul e sudeste do Brasil. O clima frio é convidativo para conhecer cidades especializadas em turismo de inverno. A viagem pode ser romântica, familiar, de esportes de aventura ou com viés ecológico para desfrutar a natureza. Na Semana Especial Inverno, hoje vamos dar dica de lazer e turismo nesta época do ano. Olá, bem-vindos ao N-Blogs, que começa agora ao vivo para todo o Brasil na Semana Especial Inverno, hoje falando de diversão. No inverno, as cidades mais frias do Brasil são paradas obrigatórias dos turistas e a Serra Gaúcha é um dos principais destinos. As máquinas fotográficas não param. Todos querem guardar uma lembrança da paisagem da Serra Gaúcha. As cidades de Nova Petrópolis, Canela e Gramado fazem parte da Rota Romântica, o principal destino turístico do estado. Os atrativos naturais, como o Vale do Quilombo, impressionam. São 850 metros de altitude. Há também o Lago Negro, que recria o ambiente da Floresta Negra da Alemanha. Uma parada obrigatória para quem vem de fora. A passeio no Brasil, esta família de libaneses decidiu visitar Gramado. Anthony gostou do que viu. É muito bacana. É uma cidade pequena, mas com muitas coisas para fazer, diz o analista de sistemas. Mas Gramado não atrai apenas pela natureza. A pequena cidade de 35 mil habitantes tem uma boa e organizada rede hoteleira. São 10 mil vagas. O comércio e os eventos culturais, como o Festival de Cinema, dão charme à cidade. A fama de Gramado também vem do chocolate caseiro. Aqui, a fabricação é artesanal mesmo. Uma delícia de encher os olhos dos turistas. Só nessa loja, passam 2.000 pessoas por dia durante o inverno. Pessoas que ficam, já encomendam o seu chocolatinho como lembrança, então o chocolate realmente é um dos nossos maiores atrativos aqui da região. O clima europeu faz de Gramado um dos principais destinos da temporada de inverno. Mais de 300 mil pessoas devem passar por aqui, enquanto os termômetros estiverem assim, com as temperaturas cada vez mais baixas. Mesmo quem já tem intimidade com o frio, como este grupo de turistas uruguaios, gosta do clima da cidade. Fiquei encantada, principalmente com o calor humano, como te atendem, como te convidam para voltar. Voltar logo, isso é muito importante, comenta a professora. Bom, e para falar sobre turismo e lazer no inverno, eu vou conversar agora com Mariana Renzo Storino, gerente de vendas da TAM Viagens. E está com a gente também o blogueiro convidado de hoje, que é o Miguel Arcanjo Prado, do portal R7. Bem-vindos ao N-Blogs, boa tarde para vocês. Tarde. Que delícia, hein? Aqueles chocolatinhos, parecem umas joiazinhas na caixinha. Gramado atrai muito, não só pelo chocolate, pelo vinho, mas eles têm uma estrutura toda para receber quem vai para o inverno lá, né, Mariana? Tem sim. Desde a hotelaria de lá, que tem toda a estrutura, tem calefação, tem lareira nos apartamentos, nas recepções. Tem piscinas aquecidas para quem quiser curtir uma piscina com criança, tudo. Além da estrutura da cidade ser, assim, super completa. Tem circuitos de vinhos para quem quer curtir o vinho, tem o chocolate, que nem eles falaram, é super completo. E dá tanto para ir com um namorado, né, um casal, uma lua de mel, tanto para quem tem criança, é bem variado, né? Dá para você ir solteiro, que você tem muita gente solteira lá curtindo paisagem. Dá para você ir de casal, comer um fundizinho, uma coisa mais romântica. A família também tem muita atração para a criança, que tem os passeios de trem de Maria Fumaça, por exemplo. Legal. E idoso também, a gente tem muita procura de idoso querendo ir para lá, que é como se fosse um sonho para eles conhecer, que é uma cidade bem colonial, né? Não, e aí tem aquela coisa toda tradicional das estruturas, né? Você já esteve lá, Miguel? Nunca estive. Eu quase fui cobrir o Festival de Cinema de Gramado, na última hora acabou não rolando. Eu queria perguntar para você, Mariana, você falou aí de sonho, né? Geralmente são pessoas de onde que vão para Gramado? É do Nordeste do Brasil, onde faz muito calor e eles nunca viram frio, ou do Sudeste também? Não, vai muita gente? É mais do Sudeste. Mais do Sudeste. É assim, aquela coisa de... É porque assim, a Serra Gaúcha é como se fosse um destino europeu no Brasil, entendeu?
Então é mais daqui mesmo que o pessoal procura. Se não contar que está no Brasil, as pessoas vão ver as fotos e vão pensar vai achar que está na Europa, porque é tudo muito parecido. E nessa linha também, a gente tem aqui em São Paulo um destino que é muito conhecido, que é Campos do Jordão, que fica no interior do estado de São Paulo, não tão longe da capital. Não, é pertinho. E agora vai chegar o feriado do Corpus Christi, a gente sabe que dia 23 de junho já tem um feriadão, já está tudo lotado. Não tem nem lista de espera mais. Nos hotéis de Campos do Jordão. Isso, muito, mas isso acontece de 10 anos para cá. Campos do Jordão, a partir do feriado de Corpus Christi até o começo de agosto, você não encontra disponibilidade se você não comprar uns 6 meses antes. Separar o hotel, ou uma pousada, ou às vezes até alugar uma casa, que tem muita casa para alugar lá também. E assim, a gente sabe que o centro fica lotado de gente, né? Então dá para comprar malha, dá para fazer o quê em Campos do Jordão? Olha, Campos você pode... Tem uns passeios também nas serras que são bem bonitos, que é uma paisagem magnífica. Dá para ver nas imagens aí, gente? Aí são as imagens de Campos do Jordão, enquanto ela está falando. Que malhas também muito bom. Tem fábricas de chocolates. Tem uma cervejaria lá também muito grande, que é super legal conhecer. E Campos é aquela coisa assim mais de status. Você vai lá para mostrar a sua melhor jaqueta, mostrar... Tem um desfilezinho de moda, para quem gosta de celebridades, né? Celebridades todas vão. Você vai para Campos, você só vê celebridades. Mas dá pra gente ir para Campos do Jordão gastando pouco dinheiro ou menos do que esse luxo todo? Para que todas as pessoas possam conhecer o que a cidade oferece, né? Não, dá porque lá tem hotéis de todas as categorias. Vai desde uma pousadinha super simples até um hotel categoria luxo resort. Então você pode ir tranquilo, qualquer tipo de bolso você consegue ir para Campos. Só que tem que se programar. E uma coisa bacana, eu tenho uma informação aqui, que no dia 2 de julho já vai estar um pouquinho mais frio do que agora, embora já esteja bastante frio aqui. Às 9 horas da noite, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo vai abrir a temporada de Campos do Jordão. Essa abertura é gratuita, tem outras apresentações na cidade, algumas a preços populares e outras de graça. Também é uma dica boa, né, Miguel, para quem vai para lá. Poder conhecer aí o trabalho da USESP e entrar nesse clima mesmo, né, mais espetacular que Campos do Jordão oferece. O Festival de Inverno de Campos, ele é muito legal. Você tem concertos, você tem orquestras, você tem exposições de quadros, tem tudo para qualquer tipo de público. E essa brincadeira de misturar frio com cultura não acontece só em Campos do Jordão. Em Minas Gerais temos duas grandes cidades históricas, uma é Ouro Preto e a outra é Diamantina, onde acontece no mês de julho dois grandes festivais de inverno. O Festival de Diamantina ainda tem o apoio da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e tem oficinas culturais, oficinas com atores, oficinas circenses, oficinas para músicos e apresentações ao ar livre também durante todo o mês, essas duas cidades que ficam pertinho. Ouro Preto fica mais pertinho de Belo Horizonte, 1h30 mais ou menos. Legal. Diamantina já é um pouquinho mais distante, cerca de 5 horas de Belo Horizonte, mas que é também para esquecer um pouco. E como essas cidades estão nas montanhas, o frio é frio mesmo, né? Para quem quer passar um pouquinho de frio, mas também ficar quentinho dentro do hotel, dentro da pousada. Isso mesmo. Como você disse, né? Tem que ter a calefação também. Não dá para passar frio. Que o frio só na hora que quiser. Que o frio é bem frio. E aí, dentro dos hotéis, tem essa estrutura de calefação. A gente não vê isso muito em São Paulo, não sei se em Campos. Campos deve ter uma estrutura melhor, né? Tem. Porque tem horas que o termômetro bate lá embaixo mesmo, 0 grau, já chegou a bater... já chegou a -3, acho que foi no ano retrasado, mas todos os hotéis têm estrutura com calefação e lareira. Agora, uma coisa legal do inverno também é para quem vai para as montanhas, como o Miguel acabou de falar, na região de Minas Gerais, no outono a paisagem fica muito bonita, fica aquele céu azul, né, aquele sol... mas que não esquenta com aquela brisa. Então, até Monte Verde, que fica em Minas Gerais, também é um destino bem parecido. Lembra um pouquinho Campos do Jordão, também pode ser uma outra dica para quem não quer sair do seu estado, para quem é de Minas Gerais, por exemplo, ou que está em São Paulo, mas quer fazer uma viagenzinha até Monte Verde, também pode ser uma opção, né? E lá bem próximo de São Paulo, né? Na estrada, 1h30, 2 horas, você já está em Minas Gerais. Não, e também essa época do ano deve estar bem cheio, né? É o mesmo esquema de Campos, é tudo lotado também. Monte Verde é um destino que eu considero mais para casal, que tem chalezinhos, é uma coisa mais romântica, não tem aquele alvoroço de Campos do centrinho, é uma coisa mais calma. Quer dizer, dá para você levar o namorado, a namorada, até se quiser ir com a família para descansar. Descansar é Monte Verde. Campos é uma coisa mais agitada. Que com sorte, Mariana, se consegue uma vaga aí para o Dia dos Namorados esse fim de semana. É, porque o Dia dos Namorados está chegando, né? Bem lembrado, bem lembrado. Olha, eu sei que Campos do Jordão ainda tem. Monte Verde, eu acredito que sim,
Pelo fato de ser menos movimentado, eu acredito que sim, mas Campos ainda tem. Boa Só correr que tem. Agora, sim, uma coisa legal da gente falar aqui, depois daquela tragédia toda na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, as cidades foram reconstruídas, tem uma informação que saiu no jornal hoje, e já estão recebendo turistas. Quer dizer, o Rio de Janeiro, que é um estado quente, né? A gente adora as praias do Rio e tudo mais, mas dá para ir para lá também nesse turismo de inverno, na região serrana mesmo, né? E tem baixas temperaturas na serra. Tem uma região boa ali também. Então, até para os cariocas, tem a opção, para quem não quiser sair do próprio estado, pegar um avião ou um ônibus até Gramado, dá para fazer uma viagem também para o Rio. E ajudar a economia dessa cidade. Isso é o fantástico, porque eles já reconstruíram grande parte daquela situação muito triste que a gente viu nas chuvas de verão e agora vem sendo retomado aquela movimentação no local, né? Então, também pode ser uma opção para quem está no Rio. Isso mesmo. Só que lá é um turismo assim mais cultural, mais histórico. Por causa das construções. É isso mesmo, mas... Foi a sede, né, do Império, foi a sede tem os palácios, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E é lindo, muito bonito. Então vale a visita também. Vale a visita também. E dizem que faz frio lá, viu? Acho que aquele é bem friozinho. Mas é pra carioca, frio pra carioca ou frio pra quem é do sul? Não, é frio pra quem é do sul, porque pra carioca já é praticamente neve o frio que tem lá. Olha, gente, mas olha, tem gente que também não gosta de frio. E quem não gosta do frio, programa férias nessa época do ano para bem longe das regiões sul e sudeste. E aí o turismo do Nordeste fica aquecido. Veja. A mineira, o cearense, a família do Paraná e, claro, os paulistas, que não são poucos. Tô adorando. É o começo, assim, a gente ainda tem uma semana inteira pela frente, mas tô gostando. E quem também gosta é o setor hoteleiro. O mês de julho é considerado alta estação. A hotelaria tendo índices de ocupação em torno de 85%. O clima é fundamental nessa hora. O clima é fantástico. A média é 27 graus ano. E para os estados que agora sofrem com frio, venham para cá que aqui não tem frio. Calor, mar quentinho. No Nordeste, a temperatura da água é de 25, 26 graus. Difícil, muito difícil. Eu passei um rádio para um amigão meu de Curitiba e falei, cara, eu tô no paraíso. A Praia do Forte, no litoral norte, é um desses paraísos, adorado e disputado pelos turistas. Nada de preocupação, de estresse. Eu não preciso falar muito, na verdade a cor já diz tudo. Dá para passar o resto do ano trabalhando mais um pouquinho para poder voltar, né? Muito gostoso, né? Poder aproveitar o inverno para quem não gosta de inverno. A gente não é obrigado a querer ficar naquele frio, colocar um monte de casaco, né? Aumenta a procura nessa época do ano para destinos de calor no Brasil? Olha, eu vou te falar que 80% prefere um calor do que um frio. E tem bastante procura de resorts no Brasil para essa temporada de férias de julho. Para quem procura viajar nessa época do ano, brasileiro procura mais destino de verão ou para fora do Brasil, onde o frio é mais intenso, é isso? Isso mesmo. Se for aqui no Brasil, eles dão preferência para resorts no Nordeste. Quem quer inverno muito forte, procura Bariloche, Vale Nevado. E quem quer viajar para fora, julho, é Disney mesmo. Aí tem esse destino que também é bem quente nos Estados Unidos nessa época do ano. É uma média de 45 graus. Agora, aqui na região Nordeste, quais são as cidades que são mais procuradas pelos turistas brasileiros para fugir do frio? Olha, Salvador, porque assim, Salvador a gente tem aquele litoral norte, que você tem Praia do Forte, tem Guarajuba, tem Sauípe. Que delícia. Então, é uma região que tem muito resort, então a infraestrutura deles é muito grande. Então, que você corre menos risco de pegar chuva também Salvador, a gente tem procura bastante na Bahia de Comandatuba. Legal. A gente... Fortaleza, né? Natal. Fortaleza, Natal, Maceió. Maranhão não, né? Só os maranhenses? Não, nessa época não. Porque lá tá chovendo. Tá chovendo. Então tem uma parte do Nordeste que chove nessa época do ano, então as pessoas... Isso. Vocês até indicam, se a pessoa chega na sua agência e fala, olha, para onde que eu posso ir? A gente indica porque a gente sabe quais os lugares nessa época tem menos chuva. Porque se você pedir para ir para São Luís nessa época, não vai ter nada, porque o legal são os lençóis, entendeu? E tem que estar bem na seca, com um pouquinho de chuva para você pegar
um visual legal. Para poder aproveitar. Isso. Agora, o Miguel estava comentando antes do programa que pode ser que esse turismo de inverno, para quem vai para fora do Brasil, para quem escolhe ir para a Argentina, pode ser atrapalhado por causa da fuligem do vulcão, é isso, Miguel? As pessoas estão um pouco assustadas, né, com essa história aí recente dos voos cancelados, porque tá perigoso voar para essa região, Argentina, Chile. Que você pensa, Mariana? O pessoal de Bariloche está até com medo, né, de deixar de receber turistas brasileiros porque eles vivem disso. Você acha que vai prejudicar a na economia verdade, lá? hoje, não está nem descendo voos nessas cidades. Não está descendo em Buenos Aires, em Santiago e nem em Montevidéu. Então, os passageiros estão sendo reacomodados, eles não conseguem nem sair daqui e nem voltar para cá. Então, mas eu acredito que o vulcão agora deu uma baixada, até a temporada de neve de julho de Bariloche já vai estar tudo normalizado. Porque a temporada mais alta é daqui a algum tempo ainda, é isso? A temporada de esqui em Bariloche começa na última semana de junho e vai até a 1ª de setembro, só que o auge de lá é julho mesmo. Você acha que vem crescendo a procura por esses destinos nos últimos anos, com o crescimento econômico do Brasil e tudo mais? Você acha que quanto que aumentou? Tem um número, uma porcentagem, dá para dizer? Olha, o aumento dessa procura de destinos de neve aumentou, acho que de uns 2 anos para cá, uns 20% mais ou menos. Olha, uma outra dica legal para quem não vai viajar, para quem não vai, às vezes não vai conseguir sair do seu estado ou nem viajar para fora, são as festas juninas que estão rolando já durante todo o mês. Se oferece lá o vinho quente, o pinhão, né, Miguel? Dá para fazer assim uma brincadeira legal, até levar as crianças para aproveitar um pouco, sair um pouco de casa e fazer tá numa festa bacana, né, diferente. E geralmente, né, Fabiana, Mariana, as festas juninas são festas muito familiares, né? Dá para levar criança, dá para levar namorado, dá para levar o avô, dá para levar a avó. Eu tenho 2 dicas de festas juninas. Uma é aqui em São Paulo, no Largo Padre Péricles, na Barra Funda. Zona Oeste. É na Zona Oeste de São Paulo. Na capital, começa neste fim de semana, sábado e domingo. A partir do finalzinho da tarde já começa ali a venda nas barraquinhas. E em Belo Horizonte tem uma outra festa junina que está sendo organizada pelo Sesc Minas, que acontece amanhã a partir das 4 da tarde no Sesc Desportivo, que fica na Rua Teófilo Otoni, 433, no bairro Carlos Prates. Isso em Minas. Em Minas. BH. A de Minas cobra ingresso. É R$5 a entrada para cada pessoa. Em São Paulo, a festa do Largo Padre Péricles, é difícil de falar, um trava-língua, né? Ela é gratuita para quem quiser. É só aparecer por lá. Fica ali no finalzinho do Minhocão, perto da Avenida Francisco Matarazzo. E é legal a gente lembrar também que existem festas juninas em todo o Brasil. No Nordeste também é uma tradição muito forte. Isso. Independente, aqui tá mais friozinho, lá não tá frio, tá 25, 26 graus, se não me engano, mais ou menos. Mas também é uma coisa bacana, uma festa que dá para brincar e participar como se fosse um outro carnaval, né? Dá para voltar a ser criança. Lá no Nordeste são as mais tradicionais, né? Que é aquele forró, aquela coisa Tem o forró de Campina Grande, né? Na Paraíba, que é um sucesso. Um rastapé mesmo? Rastapé mesmo. Legal. Vamos falar um pouquinho do blog. Tem alguma dica no blog essa semana? Blog r7.com/cultura, o blog do Miguel. Vamos lá. Tem sim, Fabiana, tem uma dica para inverno, que é um hotel com temática indiana. Então, quem quer sentir frio e também meditar um pouquinho, fazer yoga, é um hotel, um grande resort que fica em Amparo, no interior de São Paulo. A cidade fica mais ou menos a 2 horas aqui de São Paulo de carro. É próximo ali a Jaguariúna, onde acontece o rodeio também. Então, assim, essa é a dica. Você vai, relaxa, faz uma aula de yoga. Tem uma floresta perto do canto da floresta, você pode fazer passeios, trilhas, tem cachoeira, enfim. É um momento para ficar ali em paz com a natureza e com esse clima gostoso do inverno também. E o Amparo faz parte da cidade ali do Circuito das Águas. Circuito das Águas. Então tem diversão para a família toda, se quiser. Mas tem uma outra dica bacana, que são aquele Circuito das Águas quentes, águas térmicas, termais. Aonde fica? Em Caldas Novas. E quem procura mais esse tipo de turismo? Olha, tem dois públicos. Tem os idosos, que vão mais para descansar, para relaxar, porque é um tratamento super bom para a pele, para a saúde, para os organismo no geral. E tem família, muita família que procura, porque lá tem um parque aquático dentro de um complexo de hotéis que
são águas quentes também, então a maioria da procura é de família, com crianças. Qual estado que fica, Caldas Goiás. Novas? Em Goiás, tá? Então Goiás também, para que tem uma oportunidade boa para quem mora lá, dar uma fugidinha, fugir um pouquinho do frio, ficar naquelas águas quentinhas Porque lá é bem quente, além das águas, a temperatura lá é super alta também. Nessa época ainda tá meio seco o tempo, isso. Mas dá para aproveitar também para quem quer ficar um pouquinho aquecido lá, comer uma comidinha caseira, gostosa. Dá, e aqui em São Paulo, lembra até de Serra Negra, que tem um espaço bacana para criança. Quando eu era criança eu frequentei, eu me lembro que eu fui e era bacana, era um hotel, fazenda, e também era bem bom para o frio, tinha várias atividades. É importante você conseguir mesclar a criança poder brincar também, ter uma atividade, e o casal também poder curtir, né? O interior de São Paulo tem muita opção de hotel legal, de destino legal. Tem Atibaia, tem Lins, tem Serra Negra mesmo. Tem muita coisa legal que dá para fazer a família. E aqueles jovens aventureiros que querem aproveitar esse tempinho para fazer um esporte de aventura, tem destino? Tem Brotas, que acho que é um dos mais conhecidos para esporte de aventura. A gente tem Socorro. Tem Juquitiba, que a gente até foi, o pessoal da loja, a gente foi fazer um entrosamento lá e foi super legal. Mas você brincou? Brinquei, menina. Brincou do quê? De tudo. A gente fez coragem? Trekking. Nossa, a gente fez trekking, que você tem que subir a montanha até chegar no cume para pegar uma prova que a gente tinha que fazer. A gente fez arborismo, a gente fez rafting. Rafting é aquele botezinho no rio. Isso. Ai, que medo, hein? E Brotas também. Mas é radical mesmo, É radical. Né? Você tem que ter um pouco de coragem. E de preparo, talvez, físico, né? Para dar conta do tranco, né? No nosso caso nem todos tinham, mas a gente foi. E foi super legal. É uma adrenalina indescritível. Eu fiz rafting em Extrema, que é perto de Itapeva, no sul de Minas Gerais. E foi uma loucura também, porque uma mulher estava no meu bote, ela caiu no rio, tivemos que resgatar, enfim. Mas no final todo mundo saiu bem, mas foi adrenalina e como. Mas é coragem, né? Porque nem todo mundo curte, mas é uma opção até para os mais jovens, vão grupos, mas isso é bom até para você superar o medo, porque eu tenho muito medo e em Brotas eu fiz coisas que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida. Lá em Extrema, o instrutor falou que um senhor de 80 anos fez o rafting, desceu no bote sem Porque sempre medo. tem o guia, tem a ajuda do pessoal lá e é tranquilo. Agora, para quem gosta de esquiar, mas não tem dinheiro para sair do Brasil, não tem tempo, pode ir para São Roque. Tem uma pista lá, né? Como que é o nome do lugar? Ski Mountain Club, alguma coisa assim. Ski Mountain Park, estamos falando aqui no ponto. Isso. Então também é uma opção boa. É como se fosse uma estação de esqui sem neve. É uma montanha, você vai até com os aparelhos como se você fosse esquiando. É uma opção barata e 50 minutos daqui. E não corre risco de avalanche. Isso. Olha aí, o Miguel já tá pensando Você não no perigo. fica atolado na neve, porque a neve você atola também. E nem fica... Estão me falando aqui no ponto que também foge da fuligem lá. Isso, e não passa muito frio. Não passa tanto frio. Antes de terminar, temos dicas aqui de São Paulo. Falando em passar frio, quem gosta de roupa de inverno, a dica é ir ao Parque Água Branca. A partir dessa sexta-feira até o dia 19, rola uma feira de malhas gratuita. Não tem que pagar nada para entrar, chega lá, tem uns estandes, só conferir a roupinha de inverno, até para ir para esses destinos agasalhado, né? Ninguém merece passar frio. É isso aí, muito bom. Gente, o Uniblogs de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de Mariana Renzo Storino, gerente de venda da TAM Viagens. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Miguel Arcanjo Prado, mais uma vez aqui, obrigada pela participação. Dicas sempre bacanas. E amanhã, gente, vamos falar sobre como as pessoas mais pobres se protegem do frio. É um assunto muito sério. O que a prefeitura oferece? O que nós podemos fazer para ajudar? Mande o seu e-mail para o Uniblogs ou escreva a sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero amanhã às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.